Hoje, Dia dos Pais. Tá lembrado? Quem que encontrou o pai hoje já deu um abraço bem apertado e um beijo gostoso nele? Não? Tem os pais aí próximo dele, perto, em casa. Hoje ele dá um abraço bem apertado no pai e um beijo bem gostoso, né? Isso é o que? É honrar os pais, né? Nós devemos honrar os pais. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para o quê? Para que vivas bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Você quer ser abençoado, então você deve, honrar seu pai, honrar seus pais, não só o pai, mas a mãe também. Venha compartilhar um pouco sobre meu pai. Ontem eu fiz isso na igreja ontem em Pompeia, né? No culto lá à noite. Dei um compartilhamento do meu relacionamento, da vida com meu pai. Eu já tenho dito aqui que eu sou fruto daquele Deuteronômio capítulo 6, versículos, se não me engano, de 6 em diante. Deixa eu ver aqui, pessoal. Deuteronômio capítulo 6. Seis, 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades, que tu não edificaste. Eu sou fruto desse versículo. Meu pai nos ensinou, eu e minhas irmãs, tenho 2 irmãs, Maria Luísa e a Esther também, desde pequeno isso. Sempre nós estávamos sentados juntos, na hora do almoço, na hora do jantar, ou mesmo saindo com ele. De vez em quando eu saía, naquele tempo ainda tinha aquelas cartucheiras de chumbinho, né? De chumbo, saía caçar lá para o lado de Viraudênia, codorna com ele, ou então ia lá no Canganho pescar também com ele. E nessas andanças nossas, nesse tempo junto, meu pai sempre compartilhava do que Deus representava na vida dele, né? Meu pai sempre foi um homem firme com Deus, e ele deixou algum legado para nós, eu e minhas irmãs, e nós transferimos para os nossos filhos, e nossos filhos estão transferindo para os nossos netos. O primeiro legado, ele era um homem muito íntegro, né? Com seus compromissos, com as suas responsabilidades. Ele sempre era um homem muito justo, né? Procurava servir todas as pessoas também. Ele dizia para nós: olha, você deve ser um excelente funcionário. Aonde você trabalhar, deve ser um excelente funcionário. Você pensa sempre dessa forma. Não é o seu patrão, não é o dono da empresa que está pagando o seu salário, mas é Deus que está te pagando o seu salário. Ele abençoa o seu patrão, o seu chefe lá, o dono da empresa, para que ele recompense o trabalho que você está fazendo. Mas a recompensa maior é de Deus. Então não trabalhe não servindo aos homens, mas trabalhe em qualquer lugar que você trabalhar. Trabalhe servindo a Deus, como se fosse o Deus estivesse do seu lado, dando ordens para você fazer o serviço do seu dia a dia. Isso ele sempre nos ensinou. Outra coisa, um legado que ele deixou para nós também é o seguinte: sempre esteja com as portas do seu lar, da sua casa, abertas para as pessoas. Isso nós vimos em casa, com minha mãe, meu pai. Sempre tinha gente de fora comendo em casa, algumas vezes até dormindo também. Passavam com as pessoas por Pompeia, não tinham onde dormir, tinha amizade e tudo. Não, pode vir dormir aqui, e dormir em casa. Algumas vezes, algumas pessoas doentes lá em Pompeia, que não tinha quem cuidar dela, minha mãe pegava, levava para casa e ficava lá 1 semana, até 2 semanas, enquanto não tinha condições de voltar para a casa dela. Ficava lá em casa e minha mãe cuidando dessas pessoas.
Teve o Esquadrão da Vida em Pompeia também, o primeiro Esquadrão da Vida, isso faz muito tempo já. Acabava o culto, minha mãe convidava, tinha uns 10, mais ou menos 12 internos lá. Dependente de droga, dependente de álcool, né? E aí o que ela fazia? Depois do culto preparava um cachorro quente, fazia lá um chá ou fazia um suco. Olha, vamos lá comer em casa. Ia aquele bando de homem lá, e nós também, a turma, a família também junto. Lá eles comiam alguma coisa, depois descia para a chácara, lá para onde eles estavam, onde é a chácara do esquadrão lá embaixo, lá na Cabeça de Porco. Então meu pai nos ensinou isso, foi um legado que ele deixou, olha, esteja com as portas abertas. E Deus me abençoou tanto que a minha mulher é desse jeito também. A Ivone também tem esse coração. Se você for em casa, pelo menos uma bolacha maisena, ou então uma bolacha Maria, ou então uma água e sal, você vai comer em casa, viu? Com um copo d'água. Pode ter certeza, você não vai sair de lá sem comer alguma coisa, né? E isso eu transferi para meus filhos também. Eles viram, eu vi meus pais fazendo isso, eles viram as avós dele fazendo isso, e agora a Adriana e o Valdir também da mesma forma, a Esther tem feito isso lá em casa também. O desejo era construir um quarto no fundo ali, um apartamentozinho com um banheiro e uma cama lá, para quando passasse alguém, tivesse onde dormir. Esse era meu anseio, até que um dia eu realizei isso aí. Então hoje, se você for em Pompeia lá, viu, no treino dormir, eu vim dormir na sua casa. Pode ter certeza, vai ter um quarto reservado para você lá. Adriana, olha como é que acontecem as coisas. Um casal lá de Roraima, Rondônia, não sei onde que precisava trazer um menino dela para Bauru, lá tem um centrinho, né? Então precisava trazer para fazer uma consulta, talvez uma cirurgia, né? Nos lábios dele, que nasceu com problema. Uma pessoa lá dos Estados Unidos, sabendo disso, ligou para a Adriana. Ela morou em Pompeia, foi embora faz tempo. Ligou para a Adriana, tem um casal aí no Brasil, aí está precisando ir para Bauru fazer essa cirurgia, levar esse menino para fazer uma consulta em Bauru. Você não vê alguém para ficar para se alojar, porque não tem condições de pagar hotel? E aí o que acontece? A Adriana, não, pode mandar, vai ficar aqui em casa. Vieram lá o marido, a esposa e a criança, acho que deve ter uns 8 meses, mais ou menos, ou mais um pouco. Aí chegou lá para fazer cirurgia. Não, nós vamos fazer logo a cirurgia, porque o caso dele é grave. Ficou um mês lá, mais ou menos, ficou quase um mês na casa da Adriana lá, dormindo lá. E agora vai voltar novamente para a segunda cirurgia. O casal ficou lá, então. O casal ficou lá, o marido, a esposa e o neném. Isso nós aprendemos com os meus pais. Esse é um legado que ele deixou para nós. Você que é pai, que legado você está deixando para o seu filho? O que você está deixando para o seu filho quando ele ficar adulto? Será que ele vai imitar as coisas que você está fazendo? Mas o melhor legado que meu pai deixou é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso sempre ele fez questão. Por que eu estou com isso aqui? Tem ideia? Como é que chama? Alguém conhece como é que chama isso aqui? Um bornal. O que meu pai fazia? Quem conhece Pompeia, onde é a prefeitura hoje, era o último prédio depois para baixo, não tinha mais nada lá. Era uma escola, um colégio, nós chamávamos de ginásio, antes de construir o Sene. Dali para baixo era só mato, pasto, mato. Meu pai domingo de manhã pegava o bornal com essa Bíblia que era dele, e uma caneta e um caderno, e descia lá para baixo, ter o tempo de ir a sós com Deus. Isso quase todo domingo ele fazia isso. Mas de vez em quando ele levava minhas irmãs, levava eu também. Então eu chegava lá, contava a história da Bíblia para nós, quando nós éramos pequenos ainda, falava sobre a bondade, o amor e a graça de Deus para nós. Aí nós ficávamos brincando lá, correndo lá pelo pasto, ou embaixo das árvores lá, e ele continuava seu devocional sozinho depois. Meu pai e minha mãe foi de muita oração. Meu pai e minha mãe oravam só por mim, acho que orou uns 15 anos. Eu calculo mais ou menos isso. Esse é o legado que ele deixou. Olha, vocês devem amar a Deus acima de todas as coisas. Faça isso que vale a pena. Vocês vão ver e contar as bênçãos, né? que ele recebeu, que ele teve, as experiências dele com Deus. Eu não sabia, fiquei sabendo depois que ele faleceu.
desde 79 que eu sou parceiro de Portas Abertas. Hoje está no número mais ou menos 60 mil parceiros, quase 70 mil parceiros de Portas Abertas. O meu número é 7.506. Há quanto tempo que eu oro pela Igreja Percebida, né? Tenho orando por muito tempo, todos os dias eu tenho orado pela Igreja Percebida, mas eu não sabia. Aí que meu tio contou que meu pai faleceu. Ele morava em Palmeira dos Índios, em Alagoas, e ele estudava na escola ainda, era adolescente, na escola lá, estudava lá. E aí o padre ficou sabendo, meu pai estava lendo a Bíblia e estava frequentando uma igreja batista lá. Aí chamou meu avô muito católico, chamou meu avô lá e disse: olha, eu quero conversar com o senhor. O seu filho, o João lá, está frequentando a igreja dos crentes, está lendo a Bíblia, ou ele para, ou ele não pode estudar mais na escola. E acabou expulsando ele da escola. Falou: não, eu vou continuar lendo a Bíblia e vou continuar servindo a Jesus. E aí, então, você está eliminando, expulsou da escola, não pôde mais estudar na escola. E aí, ele interrompeu os estudos, depois voltar a estudar, depois que ele já estava jovem. Aí que ele começou a estudar novamente. Eu não sabia disso, que meu pai tinha passado por perseguição, né? No tempo dele jovem. Aí foi quando ele de lá, ele veio de Palmeira dos Índios, de Alagoas, ele veio aqui para o sul, para São Paulo, né? E aqui ele começou a frequentar a igreja, e aí se batizou, se converteu realmente, aqui no Brasil. Mas ele sempre foi fiel a Deus, sempre foi íntegro a Deus. Esse é o maior legado que ele deixou para mim e para minhas irmãs. Hoje nós temos prazer de estar juntos. Nosso almoço começa meio-dia mais ou menos, acaba lá para as 4 horas. Que além de nós almoçarmos juntos, e depois ficamos conversando, compartilhando das coisas de Deus. Um conta uma bênção, conta uma coisa que aconteceu durante a semana, outro compartilha alguma coisa que aconteceu no passado com ele. É um prazer nós estarmos juntos, nossa família, quando junta toda a família lá para almoçar juntos. Porque Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Se meu pai tivesse vivo ainda, estaria vendo a sua 4ª geração servir a Deus. Começou com ele, passou para mim, passou para meus filhos, e os filhos das minhas irmãs também, e nós passamos para os nossos filhos. Hoje toda a nossa família é convertida, das minhas irmãs, a minha família também, e até agora os nossos netos já estão sendo educados nos caminhos do Senhor. Esse é o maior legado que ele deixou para nós. Por isso eu honro meu pai. Ele teve tempo doente, bastante, de cama, tomado por uns 6 anos. Ali eu pude servir ele com toda alegria, dando banho, fazendo a higiene dele pessoal, dando até alimentação, comida na boca para ele. E de vez em quando ele me chamava: ô pastor Hermes. Era a maior alegria dele, ver o filho dele, porque eu tive um tempo longe de Deus. Fiquei uns 15 anos, acho que mais ou menos isso. Depois que minha irmã orou por mim, que eu fiquei distante de Deus. Eu sabia que minha irmã, depois ficou sabendo também, minha irmã todo dia orava para mim, o retorno aos caminhos do Senhor. E depois ele compartilhou disso aí comigo, me chamou um dia para conversar, já estava, acho que pressentindo que já era hora dele partir mesmo, chamou para me conversar e tivemos um papo muito gostoso, muito jóia nesse último dia dele. Honre seu pai, porque vai valer a pena. Deus vai te abençoar muito mais. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Essa Bíblia aqui, minha irmã, quando meu pai falou assim: Hermes, você é o filho mais velho, você é o único filho homem, fica com a Bíblia do vô, que nós chamamos de vô por causa dos nossos netos, né? Então tem essa aqui e tinha uma outra que ele usava também, que está comigo também. E eu lendo essa Bíblia dele, eu vi aqui que Números capítulo 6, ele sempre nos abençoava. E eu não sabia onde ele tinha pego isso, antes de eu me converter também. Mas ele foi para Números e ele anotou aqui na Bíblia. Deixa eu achar aqui, acho que é os Números capítulos 6, se não me engano. 6:22. 7. É 6, capítulo 23. Falarão
Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu vos abençoarei. Meu pai, essa era a forma de nos abençoar. Sempre li esse versículo para nós. E outra coisa que me chamou a atenção, que é um puxão de orelha para mim, né? Eu digo que eu leio a Bíblia, mas preciso ler muito mais. E nessa Bíblia, quando ele terminou, ele comprou em dia 24 de maio de 96. Toda vez ele colocava a data aqui na primeira página da Bíblia aqui, ele colocava aqui. Coloquei João Batista Lima, 24 de 5 de 96. Aí eu fui vendo a Bíblia, quando abri em Apocalipse, capítulo 22, a última página, o último versículo, ele anotou aqui assim: sábado, 17 de agosto de 1996, dia que acabei de ler a Bíblia, de capa a capa, às 11 horas e 25 minutos. Depois ele colocou embaixo: glória a Deus, salvação é pela graça. Esse é o amor que meu pai tinha por Jesus. É isso que ele deixou para mim. Eu digo hoje que eu não sei mais viver se não for com Jesus, se não for na presença de Deus. Eu vi isso na vida do meu pai, e como ele foi abençoado em todo o seu tempo, em toda a sua vida. Abençoe seus filhos, se você é pai. Todo dia ore por ele. Nós oramos pelos nossos filhos, pelos futuros genros, os genros e nora nossa, desde quando eram pequenos. Nós vimos cumprir a promessa de Deus na vida da Adriana, nossa primeira filha, quando casou com o Valdir. Um rapaz também firme na palavra de Deus, um homem que caminha com Deus. Isso ele tem transmitido ao Samuel e ao Mateus também. Eu vejo depois foi o Erwin. Casamento do Erwin, quando se casou com a Mirelle, uma menina. Nós dissemos para ela: vocês não são nossos genros e noras, vocês são nossos filhos. A Mirelle também é uma menina, uma graça tremenda, também com muito compromisso com Deus. Resposta às nossas orações, quando era um garoto pequeno ainda. Agora a Valquíria está encaminhada agora, né? A Valquíria tinha quanto, 1 ano, 2 anos, quando começamos a orar por ela, o marido dela, o esposo dela. Tem um rapaz que estão para casar agora, o ano que vem já, talvez. Um rapaz muito correto nas suas coisas, nos seus negócios. Muito sério também. Estou trabalhando com ele, estamos estudando na palavra de Deus. Estamos conversando muitas coisas com ele sobre o amor de Deus. Eu vejo a resposta das nossas orações. Eu digo sempre: a Deus não põe sua oração no lixo, de forma alguma. Ele pode não responder na hora que você quer. Ele vai responder no tempo dele, mas pode saber que ele vai responder a sua oração. Amém? Isso eu queria compartilhar sobre meu pai.